Olá, amigos. Quando nos deparamos com a crise atual, que é uma crise religiosa, uma crise social, é uma crise, digamos, psicológica, é uma crise inclusive física, né? E aqui eu falo de físico bem distante de um sentido superficial, em relação à beleza física. Eu falo de físico aqui naquele sentido em que hoje se normalizou que as pessoas pratiquem mutilações e tomem hormônios e tudo mais para mudar de gênero, por exemplo. Essa suposta mudança pela mutilação. Então, diante disso tudo, a, as pessoas ficam buscando as raízes, tentando entender esse fenômeno revolucionário e apontam tanto datas, né, para alguns na Revolução Francesa, para alguns no marxismo, para alguns na contracultura, né? E seguem tateando por essas datas e também imaginam que esse inimigo ele utiliza um campo noético, né? Um campo imaginário, um, totalmente oposto à civilização de sempre, né? Um inimigo que busca eliminar a, a mentalidade cristã, o ideal católico de sociedade e tudo mais. Só que isso, né, quando, quando aparece de forma clara, é porque o dano já foi feito de uma forma muito grande. E o que eu quero dizer com isso? Bom, esse processo revolucionário ele não começa na Revolução Francesa, ele começa antes. E ele não se apresenta, assim como tanto a Revolução Francesa, como a contracultura, como ah, o próprio marxismo, né? Citaria aqui exemplos disso. Nenhum desses movimentos se apresentam como movimentos que buscam soterrar de uma vez a, a civilização católica, mas buscam transformar de forma sutil os valores, as coisas que são caras, né, em suas próprias, né, deformações. Como entender isso aqui? Bom, a, peguemos como exemplo a a alquimia que se populariza no Ocidente, ali nos primeiros arabistas, químicos, botânicos, né, os primeiros criadores ali de conhecimento sistematizado das enciclopédias, né, como o Bartolomeu Anglicano, o Michael Scott, o próprio Bacon, né? Eles colocam ali uma alquimia que é totalmente de acordo, por exemplo, com o que diz Tomás de Aquino, com aquilo que era normal, né, no catolicismo, na Igreja Católica, no Ocidente, e aquilo era pesquisado, né, era mencionado, própria questão dos astros, né, astrologia, por exemplo, e tudo isso fazia parte da cosmovisão católica, da vida católica, mas de repente o que acontece? Surgem as condenações, né, à alquimia, é o primeiro passo aí. Isso porque a alquimia foi pega, né, por, digamos, processos revolucionários e deturpada também por algumas figuras. Eu posso citar uma, ou melhor, várias delas. Uma é o Gemisto Platão, né, que faz uma academia em Florença, um homem de origem bizantina, grega, que vai para Florença e abre uma academia que era uma academia de conhecimento e ao mesmo tempo uma academia de magia com um propósito revolucionário social. A ideia dele era restaurar a cosmovisão grega, né? Só que não aquela
digamos, da filosofia grega. Ele tinha uma particularidade aí que ele imaginava que o mundo pagão helênico era superior, mas ele percebeu que não conseguiria esse objetivo e lançou a ideia de que era possível reformar não só a igreja, mas como também os reinos e a própria sociedade, usando, né, a, a própria igreja com seus dogmas, com seus ritos, mas para que tudo aquilo formasse uma cosmovisão pagã. Vejam como esse fio aqui é importante para compreender o restante do processo revolucionário. Só que na mesma época, o que passa a ocorrer? Todas essas ciências que sempre foram católicas, né, como a, a espargeria, a, o estudo da alquimia, a astrologia, né, temos vários exemplos disso, passam a sofrer uma espécie de deturpação muito grave. Surgem os primeiros manuais, os famosos grimórios, que usavam o estudo dos astros, dos planetas, constelações e tudo mais, para não só praticar uma adivinhação do futuro, como a evocação de forças superiores, que eles acreditavam que eram forças angelicais, e forças inferiores, chamados demônios, né? Isso foi ganhando aí um campo cada vez maior, fazendo com que a alquimia recebesse condenações, porque passou a ser ligada aos malefícios, à bruxaria, a astrologia passou a ser condenada e muito mal vista, e é cada vez mais mal vista por conta desse engano. Esquecem das características, né, que não são nem um pouco malignas, mas estão de acordo com que até São Tomás dizia, por exemplo, da influência sutil, das operações sutis, né? E tudo isso é transformado então em uma grande festa aí do, do lado oposto. Isso significa o quê? Isso significa que boa parte do mundo católico foi roubado, né, em, em relação a todas essas ciências, que abriu espaço, por exemplo, para que a Revolução Francesa tivesse tanto sucesso em separar os dois mundos, né? Esse foi o ideal da Revolução Francesa, de colocar ali a questão da espiritualidade como algo totalmente separado de um método científico, científico aqui não no sentido moderno, tá? Tô usando aqui o termo mais amplo, né? Mas relegando então a espiritualidade a qualquer tentativa de compreender esse mundo, deixando só como uma forma muito íntima, né? E assim, por exemplo, que esses grupos revolucionários passaram a dominar a sociedade cada vez mais, né? Esse laicismo todo é uma parte desse processo. E o mais grave nesse processo todo é que a partir do momento em que esses revolucionários conseguem sequestrar um valor católico e reinterpretá-lo à luz do processo revolucionário, parte, né, da civilização católica acaba aleijada daquela sua própria essência, desculpa, da sua própria essência. Vejam que esses movimentos pós-modernos, atuais e tal, eles já não precisam nem pegar mais essa questão das ciências mais antigas, né?
Eles já vão direto a, a valores essencialmente católicos de uma forma deturpada. Usam, por exemplo, a questão do amor ao próximo para instaurar uma, uma ditadura ou algo até, né, dá para usar um termo mais pesado do que isso, uma tirania, uma grande tirania em nome do, do que eles deram como amor cristão, né, o amor ao próximo e tudo mais, né? Então, você é obrigado a não só a aceitar, né, enquanto uma opção individual das pessoas, mas você é obrigado até, digamos, participar de, da imposição dessa tirania na educação dos seus filhos, né? Como, por exemplo, a agenda LGBT. Né? Não é de se espantar, por exemplo, que hoje na Suécia, pais que não desejam ensinar a agenda LGBT como, como legítima, estão perdendo a guarda dos filhos, às vezes precisam sair até do país, porque são considerados inaptos para educar seus próprios filhos. E reparem que esse discurso tirânico faz muito uso da deturpação desses valores, né? O amor ao próximo não tem relação alguma com isso, mas eles utilizam a imagem, tá, presente nesse amor ao próximo para colocar ali uma, uma nova uma nova ideologia e assim a tirania operar, né? Isso é muito claro, tá, nesses processos revolucionários, e há muito, né, há muita coisa, né, desse processo revolucionário presente no desenvolvimento das sociedades esotéricas de grupos ocultistas que operam da época da Renascença, no Iluminismo, e depois ali no século XIX, que esses grupos alcançam um auge de influência, principalmente, por exemplo, pelo martinismo, pela Golden Dawn, por diversas sociedades esotéricas que utilizavam, inclusive de forma ritual, o símbolo da cruz, o nome dos anjos, e até orações, né? Orações católicas, tá? Pai Nosso, Ave Maria, para rituais, e não só, né, como um uso ritual, como também para que atuassem, né, de forma influente na sociedade, usando o que ainda, né, estava no imaginário das pessoas. Reparem na, na própria na própria questão, por exemplo, que eu mencionei, da agenda LGBT. É uma deturpação da alquimia, né? Se você olhar, por exemplo, John Dee e Edward Kelly, que inclusive fizeram parte da corte do imperador Rodolfo, que era uma corte realmente bizarra. O Rodolfo, ele também desejava a restauração de um mundo pagão, então ele formou uma corte ali com tudo quanto era bruxo, feiticeiro, maluco, assim, o mais normal ali dava bom dia para cavalo. E nessa corte, né, você vê uma produção e uma prática de coisas absolutamente bizarras, né? O Dee e o Kelly, por exemplo, com a ideia ali de mundo mágico, do poder da magia e tudo mais, eles praticavam troca de esposas, né? Era digamos, o início ali da revolução sexual com um objetivo mágico. A questão do aborto, né, também, que para várias dessas sociedades secretas, o aborto possui um fim, digamos, espiritual também.
uma coisa quase que ritualística. E isso dessas sociedades, né, que era uma coisa mais fechada, que eles acreditavam que era um processo que geraria influência exterior, né, foi ganhando campo. E então chegou num momento que já virou uma coisa desprendida, né, dessas sociedades e virou algo comum na própria sociedade exterior, né? A alquimia, que sempre ressaltava o casamento alquímico, por exemplo, o valor do matrimônio como a união do homem e mulher e tudo mais, né? Acaba uma deturpação em que o homem possui um andrógeno interior, né? Que na alquimia tem a linguagem simbólica do rebis, né? Mas isso é deturpado para a figura de uma criatura, né, que realiza a natureza masculina e feminina no interior, e do lado de fora ele pode decidir o que ele é, né? Então reparem como essas deturpações são muito sutis e graduais, né? Só que elas foram operando nessas sociedades, como por exemplo a sociedade martinista, a sociedade teosófica, a, a Golden Dawn, né, que você pegando essas sociedades ali no século XIX, século XX, eram sociedades fechadas, alguns intelectuais, alguns professores de ocultismo, esoterismo ou milionários exóticos, né? Como elas alcançam uma popularidade muito grande já no século XX, e aqueles ideais, aqueles ritos esotéricos, né, o caso dessas práticas deturpadas da alquimia que vão envolver adultério, vão envolver uma modificação de gênero, o próprio aborto e tudo mais, como isso já no século XX explode, né? Mas isso não explode à toa, isso não explode do dia para a noite. E o grande tema aqui, né, não é só essa questão histórica, é uma questão de enfrentamento, né? Por quê? Bom, há um grande problema no combate a essas coisas quando imaginamos que esse inimigo é aquela coisa caricata, né? Que esse inimigo ele levanta uma bandeira, olha, eu sou inimigo de vocês, eu sou inimigo da igreja e eu quero inverter tudo, acabar com tudo e abrir um buraco na terra e levar todo mundo para o inferno. Não é assim, tá? Não é uma coisa caricata e não é uma coisa descarada. Esse tipo de inimigo, ele além de praticar uma infiltração, né? Ou seja, desde a época da Renascença, esse inimigo se infiltra, né? na, na própria igreja, nos meios intelectuais, políticos e nos reinos. Temos vários exemplos disso também, né? Vários desses bruxos eram monges, eram padres e tudo mais. Eu já publiquei um livro, inclusive, que eu traduzi, um manuscrito que eu recebi de um pesquisador, que era de um frade caputinho. E ele coletou diversas práticas de magia negra pavorosas, né? Por padres caputinhos, desenvolvidas por monges caputinhos. E nesse livro ele dá ali umas orações e tudo mais para combater esses malefícios e tudo mais. Não é só essa questão também. Então, é, vamos lá, vamos buscar quem está infiltrado aqui. Não, não se resume a isso. A questão toda aqui é perceber naquilo que eles sequestram da linguagem católica, dos ritos católicos, da teologia católica, assim por diante. Então, aquilo que eles fizeram já com alquimia, com astrologia e tudo mais, fizeram agora, ainda fazem
Mesma coisa com a questão do amor ao próximo, da caridade e tudo mais, que eles deturpam isso para vender essa agenda toda, eles continuarão fazendo, né? Eles continuarão sequestrando tudo isso, dando uma interpretação mais global, mais social a isso tudo, para as pessoas no geral, e relegando então os aspectos católicos a não a um segundo plano, um terceiro, um quarto plano, aquilo que foi iniciado até de forma mais radical na Revolução Francesa, né? Uma separação completa aí da religião e o mundo. Isso é uma coisa presente, como eu falei, na própria alquimia, na deturpação da alquimia, né? O processo alquímico que começa, e esse processo você verifica em laboratório, né? Você verifica na própria natureza, em que a, o nascimento de algo, né, ele surge a partir da morte, né, de algum elemento, né? Então, não tem nada a ver com reencarnação, não. É o seguinte, você pega uma semente, né, a semente que vira uma árvore depois dá frutos, ela morre enquanto semente. Se não me engano, até São Bernardo falava uma frase parecida. E eles pegam esse processo e o invertem, né? Eles invertem, eles acreditam que é preciso pegar a coisa viva, digamos, né, matá-la, e para desse assassinato surgir uma nova semente, essa semente então dar a forma que eles desejam, né? Não é a semente que eles desejam frutificar, é uma árvore, né, que eles desejam matar e secar e iniciar um processo aí perverso, né? É o solver e coagular, entendido aqui não como um processo químico, como um processo de autoanálise, mas como uma licença de dissolver tudo que faz parte aqui da, da humanidade, né? Tudo aquilo que formou a civilização, para depois coagular nessa nova forma. Uma forma que é tirânica, né? Você percebe, assim, salta aos olhos a tirania que isso está chegando, né? Nessa própria questão da pandemia, hoje em dia, vocês percebem isso, né? Então, em nome do amor ao próximo, de preservar a vida do próximo, da saúde pública, de colocar a vida acima de tudo. Reparem que, por exemplo, a, o valor, né, que o catolicismo dá à vida humana, que a igreja dá à vida humana, eles colocam nessa própria agenda pandêmica, né? Não, você tem que ficar em casa, tem que aceitar isso, aceitar aquilo, porque a vida está acima de tudo, né? Depois você vê a questão é, da liberdade de usar máscara ou não usar máscara, do sustento, da sanidade mental, é a vida acima de tudo, né? Deturpam esse conceito também para vender essa tirania. E enquanto, né, não ocorrer uma restauração de tudo aquilo que fazia parte dos valores católicos, que foram sequestrados aí, transformados por essa nova interpretação de mundo, né, esses inimigos continuarão nadando de braçada, né? Eles estão utilizando aí uma coisa que foi impressa em 2 milênios nas pessoas de uma forma muito forte, mas estão usando essa coisa apenas como, digamos, um molde externo, né? Eles enfiam ali a matéria-prima que eles desejam para
tirar depois do molde o objeto, né, com a matéria-prima deles. Então, quando percebemos que há uma insistência muito grande por, por parte de alguns católicos em continuar com esta visão, né, totalmente separada, né, da religião e do espiritual em relação às coisas eventuais, as coisas, digamos, seculares, né? Não vai adiantar ficar apontando o dedo aqui e ali. Ah, o inimigo está aqui, o inimigo está ali, ali está o problema, esse problema por culpa daquilo. Não, tá? Será totalmente inútil. E todas essas pautas também, é importante lembrar disso, elas são muito hábeis, né, em cometer um delito e jogar a culpa do delito no próprio oponente, né? Se não me engano, essa semana saiu a notícia que o Papa Francisco acusou a, a missa de sempre, né, de ter virado uma pauta ideológica e por isso ele escolheu proibi-la. Mas quando você olha, né, os documentos do próprio Vaticano II, e como ele foi formado, por quem foi formado, você vê que ali é pura ideologia, né? Então estejam bem atentos a esses processos, tá? Reparem que aqui quando eu falo que isso é uma guerra mágica, não quer dizer que é uma guerra de bruxos dos dois lados, tá? De magos de hobby e chapéu pontudo, né? Disputando ali magia. É uma guerra mágica no sentido que isso envolve, tá, a própria captação do sentido profundo, mais profundo das coisas, mais íntimo das coisas, de um processo que invade o próprio imaginário das pessoas. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.